as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Somente até aí. Sente, por favor. Neemias, ele é um dos líderes no contexto bíblico de maior expressão que nós podemos conhecer. A vida e as estratégias utilizadas por este grande empreendedor do reino, os princípios aplicados por Neemias, têm sido inclusive utilizado na gestão de muitas companhias ou grandes companhias no Brasil e fora dela. Eu quero tomar por base para a nossa reflexão e introdução deste assunto algumas características, primeira, de um líder, de um reconstrutor, as características de alguém que está na iminência de reconstruir, de restaurar, de reerguer algumas coisas na sua vida. Eu quero que você, em um ato profético, pegue um papel, uma caneta e escreva algumas coisas que precisam ser restauradas em sua vida e traga durante este mês de julho, nas sextas-feiras, a fim de que estejamos juntos orando por este propósito, e associado a este propósito e oração, você vai conhecer alguns princípios que precisamos aplicar, a fim de que tenhamos os resultados que temos como expectativa dentro daquilo que nós queremos trazer, restauração. Vamos observar, com a Bíblia aberta, nós vamos perceber que Neemias, ele recebe a visita de um dos seus irmãos, por nome Hanani. Aqui eu encontro um princípio a ser aplicado em nossas vidas.
Neemias vivia em Suzã. O texto nos revela que Neemias ele era copeiro do rei. Ser copeiro do rei era alguém que gozava de um cargo dentro do reinado privilegiado. Neemias ele era um homem bem-sucedido. Neemias era um homem que gozava de alguns privilégios que os seus irmãos israelenses não gozavam. Neemias vivia no palácio, junto ao rei. Neemias era tão conhecido do rei, era tão familiar ao rei, que a mudança do semblante de Neemias, a mudança do comportamento de Neemias por uma tristeza no seu coração, foi percebido pelo rei. Talvez tristeza esta que passe desapercebido por alguém que não caminhasse com ele. Mas quem caminha comigo consegue identificar o meu estado emocional sem que eu precise nada falar. E é muito belo ver isso dentro deste texto e saber que o relacionamento de Neemias com o rei, Neemias enquanto funcionário do palácio, do reinado, enquanto funcionário, Neemias gozava deste relacionamento que foi construído ao longo de alguns anos. Então, o que eu quero destacar, que salta aos meus olhos nesta noite, é o fato de que mesmo Neemias, estando nesta posição, observe o seu irmão, que vivia uma outra realidade social, muito diferente da que Neemias estava vivendo. Por quê? Porque qual é o quadro social que o irmão de Neemias vivia? Era um quadro de miséria, era um quadro de vergonha, era um quadro caótico. Pastor, aonde começa a reconstrução? Quando as pontes das diferenças são quebradas. Desculpa, a barreira das diferenças são quebradas. Aí começa, sim, a reconstrução. Aqui começa a restauração. Porque talvez, escute isso, talvez nós estamos falando aqui, e normalmente quando nós falamos de reconstrução, sempre uma segunda ou terceira pessoa está envolvida neste processo. E para que Neemias vivesse esse processo de restauração, a parede da separação social, da diferença, precisou ser quebrada. Não existe condição de restauração em uma igreja, em um relacionamento, em uma organização, quando nós não estamos dispostos a quebrar
a barreira das diferenças. A comunicação entre Neemias e os seus irmãos foi retomada. E aqui começa um grande projeto dentro da história de Israel. Porque os seus irmãos tiveram condição de ir até Neemias, de se aproximar de Neemias, de conversar com Neemias. Nós não podemos permitir, em nosso meio, que as nossas diferenças venham trazer um distanciamento. Na igreja é o único lugar aonde nós não podemos fazer diferença entre o doutor e o auxiliar de serviços gerais. Todos nós precisamos desfrutar da mesma comunhão. Em um relacionamento, se o pai não tiver acesso ao filho, o filho não tiver acesso ao pai, o opróbrio vai permanecer. Se não houver uma quebra desta muralha que faz esta separação, continuaremos a viver o opróbrio. Então salta aos meus olhos o fato de que os seus irmãos tinham acesso a ele. Neemias não se coloca em um pedestal aonde ele é alguém inacessível aos seus irmãos. Seja flexível à comunicação, seja flexível ao diálogo. Pai, permita que o seu filho tenha acesso. Mãe, permita que o seu filho tenha acesso a você. Muitos lares, Gil, estão sendo quebrados. Muitas portas permanecem queimadas, porque não existe a possibilidade da aproximação. Porque não existe a possibilidade de um filho sentar com o pai à mesa. E uma vez que os seus irmãos têm condição de se aproximar de Neemias, o belo também dessa história é saber que Neemias não era indiferente à realidade do povo. Neemias não foi indiferente à necessidade do povo. E eu olho para o texto, e aqui se aplica um princípio muito importante. Neemias, ele tem a iniciativa de fazer perguntas. Precisamos desenvolver a habilidade de fazer perguntas. Perguntas do tipo: Gil, como é que vai o senhor? Você está bem? Como é que está na sua família? Como é que está na sua vida espiritual? Lamentavelmente, muitos líderes já não têm mais essa percepção de abrir espaço para perguntar para alguém: como é que ele vai? Eu não estou falando de uma pergunta capciosa, porque perguntar
alguém como é que ele vai, como é que ele está, por simples clichê, e não ter a real empatia de estar disposto a ajudar, caso este alguém que eu pergunte diga, não vai bem, as coisas não estão legais, eu preciso de ajuda. Então viveremos um grande avivamento em nossas vidas. Viveremos um grande avivamento em nossas famílias. Viveremos um grande avivamento em nossas igrejas. Se desenvolvermos a empatia pelo quadro, pela condição, pelo estado do outro. Neemias, na sua cabeça, acreditava que tudo estava bem. Até porque o povo voltou para restaurar, pastor Lucas. Até porque era sim para o povo estar bem. Mas não estava. Quantos filhos que o pai diz assim, é para estar bem, por quê? Porque eu pago uma escola boa. É para estar bem, por quê? Porque tem pão na mesa. É para estar bem, por quê? Porque tem roupa de marca. É para estar bem, por quê? Porque tem uma mesada, mas não está. E se este papai, e se esta mamãe, não se aproximar deste filho, e permitir que ele abra o coração, para falar das suas mazelas, das suas tristezas, ele vai ficar em silêncio e corre um grande risco deste filho morrer, e você não saber por quê, mas ele não estava bem há muito tempo. Corre risco de um liderado morrer e você não saber. Vamos ter um olhar mais empático quando entrarmos por essas portas. Vamos ter um olhar mais espiritual, mais altruísta, quando pegarmos o telefone e perguntarmos para alguém como é que ele está. Não por um simples clichê, mas que seja desenvolvido dentro de nós a real preocupação com o quadro do outro. Porque muitas vezes tudo que alguém precisa é perceber em alguém a real preocupação para que ele possa falar, para que ele possa colocar para fora. E o irmão de Neemias não perde tempo. Para a surpresa de Neemias, ele vai falar. E eu preciso estar pronto. Escute isso. Eu preciso estar pronto a ouvir uma vez que eu permito que alguém fale. Se eu pergunto como é que está, se eu digo para esta pessoa falar, eu preciso ouvir. E paz, meus senhores, nesta noite, nós estamos em uma campanha, mas a coisa não acontece no abracadabra. Muitos que estão aqui vão sair daqui, não sei com quem você vai sentar, não sei quem você vai procurar, mas você vai procurar alguém. De repente é uma ligação que você precisa fazer, de repente é com a sua esposa que você precisa sentar na mesa, de repente é com seu filho, de repente é com seu liderado, de repente é com seu pastor. Muitas pessoas vão sentar.
E muitas coisas vão começar a ser ajustadas a partir da comunicação que está sendo restauradas. Eu vejo nesta noite maridos voltando a conversar com a esposa voltando a conversar com o marido. Eu vejo pais voltando a conversar com os filhos desabafando com o pai, pais desabafando com o filho, muitas pessoas tomando como surpresa a realidade que alguém estava vivendo. Vai doer o que você vai ouvir, mas a partir desta dor, a restauração vai começar na sua vida. Oro ei chai chom behem vial chohere masu mikaya. A comunicação ela é restaurada. O muro da diferença foi quebrado. Porque muitas vezes, quando eu digo muro da diferença, é porque eu me acho muito superior intelectualmente a alguém que convive comigo. E acho que este alguém não tem o direito de falar porque eu sou mais espiritual, porque eu sou mais eloquente. Quebra. Permita que alguém fale. Dê o direito de alguém falar. Ouça. Eu preciso ouvir atentamente. Ouvir atentamente. Então Neemias, ele ouve. O que é que Neemias ouve? Os restantes que ficaram do cativeiro na província estão em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Ao ouvir o que Neemias ouviu, aqui eu fecho. Qual foi a atitude? Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O Espírito Santo, através de você mesmo, vai começar a revelar muitas coisas que precisam ser arrumadas. Muitos caminhos que precisam ser endireitados quando você... Sabe por quê? Porque a gente não quer conversar, porque conversar é confrontar. E a gente foge da conversa. Foge da conversa com o pastor, porque se sentar com o pastor eu vou abrir. E vai ser tratado. Foge da conversa com a esposa, porque se sentar para conversar, ela vai falar mesmo, você vai falar também. Foge de conversar com o filho, porque não... Mas uma vez que senta, o tratamento vai começar. Quantos estão dispostos a passar por esta cirurgia, por este tratamento, por este momento com Deus? No momento que você estiver sentado em sua casa, com o telefone na mão, à medida que você estiver ouvindo, tome para si, é Deus me dando a oportunidade de